Então, assim, pensando nisso e pensando nessa parceria com os pais, eu tenho o cuidado e a atenção de convidar profissionais que nos ajudam nesse trabalho, né? A gente sabe que a educação ela é interdisciplinar e que o Kumon é um método. Então, para tanto, já faz um tempo nós temos uma parceria muito importante para mim com Mariana Paz, que é psicóloga infantil e tem a sua clínica com o nome dela, não é isso? E agora também com Daniela Viana, que é psicopedagoga. Então, assim, nosso tema é socorro, meu filho não gosta de estudar, e agora? Com vocês, Mariana Paz e Daniela Viana. Obrigada, Maria. Boa noite, gente. Bom, eu sou Mariana Paz, sou psicóloga infantil, né, como o Rama acabou de apresentar aqui. Sou diretora da clínica Mariana Paz Psicologia Infantil, é uma clínica interdisciplinar, multidisciplinar. Nós temos, então, uma equipe que tem como missão atender as crianças e atender as famílias de modo qualificado, de modo personalizado, individualizado. Então, a gente preza muito pela qualidade do nosso trabalho, né, que oferece lá. Temos reuniões semanais de equipe para discussão de casos, desenvolvimento sempre de técnicas mais adequadas para cada caso. E agradeço muito o convite de Ramayana para que a gente possa estar nessa parceria, porque eu acredito sempre que a gente compartilhar conhecimentos com profissionais e família é sempre uma escolha interessante para a gente poder desenvolver uma relação mais prazerosa, mais respeitosa e também as potencialidades das nossas crianças. Hoje eu convidei Daniela Viana para vir comigo aqui nessa palestra, exatamente porque o tema, né, ele vai perpassar, tem uma interseção tanto com a psicologia infantil quanto com a psicopedagogia, que envolve a questão do aprender, do desenvolver habilidades que são educacionais, que são acadêmicas, né, e o quanto que essas duas práticas, essas duas teorias podem contribuir para o processo de desenvolvimento dessas crianças, né. Lá na clínica a gente trabalha muito em conjunto, em cooperação, em casos, né, que tanto precisam de intervenções da psicologia, tanto de intervenções da psicopedagogia. Bom, eu acho que o título da nossa apresentação hoje envolve algo que é comum a muitas famílias, né, uma dificuldade que é comum a muitas famílias, que é a questão do estudar. É o mesmo interesse da criança. Então, está subindo uma escada, começa contando o degrau, né? 1, 2, 3. Pronto. Bem, então eu acho que esse tema é algo que muitas famílias encontram como dificuldade. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer com os nossos filhos quando eles apresentam uma resistência no estudar, no sentar para fazer uma tarefa, né? No se engajar no processo do aprender. Porque, na verdade, é um processo que envolve uma complexidade enorme, né? Que envolve comportamentos de persistir, ou seja, eu tento, me frustro, continuo a tentar, né? Erro. Aí, para o processo de aprender, a gente precisa desenvolver tanto os comportamentos de autoconfiança, que são sentimentos, né? De que a criança precisa confiar minimamente que ela é capaz daquilo, e aí é algo que a gente pode, enquanto responsável, enquanto pai e mãe, ajudar a desenvolver esse sentimento. É um sentimento aprendido, é algo que na própria relação nós podemos ajudá-los a desenvolver. Além de sentimento de autoestima também, de sentir que ele consegue fazer aquilo, né? Além desses comportamentos de persistir. Muitas vezes a gente vê as crianças muito persistentes para algumas coisas, por exemplo, videogame, né?
passar de fase, tenta, vai de novo, todo dia tenta, né? Mas no processo de aprender, eles têm um comportamento de desistir mais facilmente, né? E muitas vezes vem aquela fala de, eu não sei, eu não sou capaz, eu não dou conta, é muito difícil, eu não consigo, né? Então, é algo também que a gente pode, de alguma maneira, e a gente vai ver isso aqui hoje, a gente pensar em algumas formas de envolver essa criança no processo do aprender, né? O tornar o aprender algo interessante, algo que faça com que ele queira continuar a perceber aquilo, né? Eu sempre digo assim, olha, seu pai e sua mãe devem ter falado que foram ótimos alunos, né? Que sempre tiraram notas maravilhosas na escola, e nunca tiveram problemas. Às vezes a gente quer fazer isso, né, para usar como modelo. Mas eu sempre digo, digam a verdade, porque isso vai ser modelo para eles, e eles vão entender, nossa, até minha mãe, até meu pai passaram por essa dificuldade, então isso é comum, e eu posso superar, né? Então, o fato da gente poder participar junto com as nossas crianças do que eles estão aprendendo, deixa eu ver esse assunto aqui junto com você, eu me lembro quando eu estudei isso, né? Eu me lembro que, nossa, não entendi isso direito. Tem videoaulas hoje em dia, né? Tem tanto recurso que a gente não tinha, e algo que pode contribuir para o processo de envolvimento. E eu sempre digo a eles, olha, às vezes os adultos falam assim, estudar é tão legal. Eu falei, às vezes pode ser legal, mas às vezes pode ser chato também, né? E a gente precisa trazer dessa forma para eles. Às vezes é chato, no entanto, é importante, assim como muitas coisas na vida, né? E a gente vai ter que juntos encarar isso, tá? E às vezes nessa fala que Mari falou é interessante, porque eu posso falar sem microfone? Não, pode não. Deixa eu falar sem microfone, eu me sinto melhor. Minha voz é alta, meu timbre é alto. Tá certo. Meu timbre é alto. Vou falar baixo para poder falar no microfone. Bom, é importante porque às vezes, quando a gente se coloca, né, na mesma dificuldade do nosso filho, ele percebe que ele não é tão diferente. Quando, né, na fala que Mari disse, puxa, eu era tão boa aluna, estudar é legal, estudar é bom, e o filho fica pensando, puxa, e por quê? Eu acho ruim, eu acho chato, né? Acho difícil, e minha mãe está falando só coisa boa, então cria uma distância tão grande, tão irreal, que ele se acha o diferente. Aí que ele vai se achar burro, aí que ele vai se achar incompetente, né? E quando a gente se coloca na mesma posição dele, que a gente passou por essas dificuldades também, que essas dificuldades são normais, que estudar nem sempre é legal, que às vezes é chato mesmo, mas é necessário. Porque, na verdade, a gente começa a gostar de estudar quando a gente entende, né? Quando a gente começa a entender, né? Quando a gente começa a tirar uma nota boa, e aí a gente fala, poxa, ó, esse mini teste valendo 3, eu tirei 2 e 2, ó que legal, a autoestima, e ele vai vendo recompensas, né? Que o estudo dele está dando. Então é importante a gente fazer essa aproximação, tá certo? Vamos lá? Então, isso aí, essa fala da gente justamente fala dessa complexidade do aprender, né? O aprender não é tão fácil. O mundo, esse universo da educação, do estudar, não é tão fácil assim, né? Da criança sentar, pensar, elaborar, ele vai processar para poder entender. Então, tem algumas táticas para a gente poder que nosso filho entenda melhor, né? Existe a questão da memória, né? Quando o nosso filho, eu sempre falo no consultório, engraçado, os pacientes, eu falo assim, olha, esqueça do vizinho e você vai estudar lendo alto e se movimentando. Porque quando a gente se movimenta, a gente está colocando o nosso corpo em ação, mas tudo voltado para onde? Para o estudo. Eu estou estudando história, um exemplo. Aí eu vou estudar
Revolução Francesa. Aí eu tô lá. A Revolução Francesa aconteceu no ano tal. O que foi que deu origem? E eu vou estudando e meu corpo vai se movimentando, porque às vezes a criança não consegue ficar quieta e parada na cadeira e mexe a perninha, ó. Aí daqui a pouco é a mãozinha mexendo. Aí a caneta cai e ele pega a caneta. Então, quando eu estou em movimento, eu já estou com o meu corpo todo mexendo, não estou? Estou. E respeitando a necessidade dele, ele vai estar falando, entendendo o que se está falando, e ele mesmo vai explicar para ele o que foi que ele leu. Né? Ele lê o parágrafo, eu sempre falo, não lê o parágrafo todo. Lê para onde tem um ponto de segmento e explique o que você acabou de ler. Se você não for capaz de explicar o que você acabou de ler, não continue. Aí a gente vai pedir ajuda. Ou eu vou para o Google, porque às vezes a linguagem do livro não é uma linguagem fácil, não é uma linguagem acessível, e aí a criança não entende que é parar por aí. Então a gente pode ir para o Google, que é até um atrativo legal, eles gostam, tá indo para o computador, tá indo para o tablet, e aí lê aquele mesmo assunto, entende, mas volta para o livro, porque o livro sempre vai estar mais complexo, o assunto vai estar maior, né? São algumas táticazinhas que é importante a gente estar atento e pedir para o nosso filho. Então, quais são os fatores que a gente tem para considerar em relação ao nosso filho na hora de estudar? O fator familiar, né? Qual é a minha conjuntura da minha família? Como é que ela está? Minha família me dá uma condição para que eu estude? Eu sempre falo que quando vocês vão fazer o quarto dos filhos de vocês chamam quem? Quem é que vocês chamam? Um arquiteto, não é isso? Eu falo, tá errado, não chama arquiteto não, chame um psicopedagogo. Você sabe por quê? A primeira coisa que vocês botam é uma bancada, não é assim? A bancada de estudo, aqui uma bancada de estudo maravilhosa no quarto do meu filho. Só que do lado dessa bancada maravilhosa tem o quê? Tem um computador e tem uma coisa muito pior que o computador. Uma cama maravilhosa, atrativa com as almofadas, às vezes tem até edredom. E às vezes bota ar-condicionado no quarto, e aquele quarto está gostoso, está quentinho. Aí dá uma preguiça, porque a cadeira é dura para estudar, aí ele vai deitar na cama. E aí, eu quero saber quem é que deita na cama e não dorme, porque eu durmo. Né? Às vezes a gente está com insônia, a gente pega um livro para ler, e daqui a pouco, ó, a gente adormece. Então vai acontecer com ele também. Não, minha mãe, eu só vou deitar aqui rapidinho para ler. Não dá certo. Gente, a cama chama. Fala assim, venha, venha, eu tô te esperando. E ele olha para a cama e não resiste e vai. Então, esqueça do seu filho estudar no quarto. Ah, mas minha filha estuda e estuda bem. Boa. Ela tem uma disciplina, né? Então ela já não tem esse problema no estudar. Ela não está pedindo socorro. Não é verdade? Então, tudo bem. A gente também tem que saber o que pode e o que não pode para cada filho. Não é verdade? Então, o ideal é que ele esteja estudando ou na sala, sem televisão ligada, sem muito barulho, né? A cadeira não tem que ser tão confortável assim, porque o corpo, ó, amolece. A gente tem que ser uma cadeirinha mais justinha mesmo, mais durinha mesmo, e que ele possa estar ali na posição correta para poder estudar. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Até o local onde o nosso filho vai estudar influencia se o ensino vai ser, se esse estudo vai ser de qualidade ou não. Às vezes a criança passa 4 horas sentado numa mesa e fala assim, ai meu Deus, estudei a tarde inteira. E ele pensa que estudou realmente a tarde inteira. Ele sai cansado que estudou a tarde inteira, mas não foi um estudo produtivo. Não adiantou eles ficar 4 horas ali. E aí qual é a relação que ele vai ter? Uma relação ruim, uma relação chata, uma relação que não é prazerosa. Então a gente tem que considerar o emocional, se está passando por algo, né? Se é também a conjuntura familiar está passando por alguma coisa, né? Quer falar sobre isso? Minha parte, né? Sua parte.
Bom, em relação a essa questão emocional, muitas vezes, o que eu percebo? As famílias tendem a não olhar para isso. Então, o foco é ele que não gosta de estudar, né? Ele que não se envolve, que não tem interesse. Aí, às vezes, fala assim, desde pequeno nunca gostou, desde pequeno não queria, até quando passou aqueles primeiros deverzinhos lá na educação infantil, ele já não tinha interesse, né? Ou então assim, sempre gostou de estudar e agora começou os problemas, né? Não entendo por que isso começou a acontecer. E aí a gente vai olhar as questões contextuais que envolvem as questões emocionais também, que estão relacionadas, interligadas, né? Aí a gente percebe, nossa, algumas mudanças importantes apareceram aqui nesse contexto, né? A gente teve então uma condição de mudança de escola, uma condição extremamente importante, né? Porque envolve vários fatores emocionais, sociais dessa criança. Mudou de escola e já tinha uma dificuldade de interações sociais, de habilidades, de fazer amizades, de se aproximar de outras crianças, né, dos colegas, e acaba começando a se sentir sozinho na escola, isolado. O interesse, ele vai começando a perder também pelo estudo, não propriamente pelo estudar, né, o conteúdo escolar, mas por estar ali, por estar na escola, por ter que ir para a escola todos os dias e se sentir excluído, sentir de alguma maneira que está sendo deixado de lado. Isso acaba desmotivando o processo do estudar também, né? Às vezes é uma mudança familiar, de configuração familiar, uma separação de pais, uma mudança de casa, né? Alguém que sempre estava participando ali do dia a dia daquela criança, uma avó, né, alguém importante, e aí aconteceu uma mudança nessa configuração, a participação é diferente. Então todas essas questões precisam ser levadas em consideração para a gente poder entender o que está acontecendo. Muitas vezes as crianças não contam para os pais o que está acontecendo, né? E aí a gente só vai descobrir quando a gente participa de alguma maneira na escola ou por algum colega do filho, né? Ou quando a gente estabelece uma relação de confiança mais próxima com essa criança, né? E ela consegue abrir seu coração, contar o que realmente está acontecendo ali. Às vezes é uma situação de bullying mesmo, né, que pode estar acontecendo e a gente não está entendendo o que é. Então, muitos sinais são importantes para a gente estar atento. Às vezes ele ficou mais quietinho, né? Começou a não se interessar, começou a ficar mais isolado e outros aspectos chamam a atenção. Até nem quer fazer mais aquelas coisas que ele gostava antes, parece que não tem ânimo para nada, para acordar de manhã para a escola é um sacrifício. Então a dica é, olhe para outros contextos, outros aspectos do comportamento do seu filho, que envolvem além das questões relacionadas a estudo, né? Porque pode estar relacionado. É como se fosse assim, ó. Eu começo, por exemplo, tendo uma briga com o meu colega que sempre foi meu amigo. Tive uma decepção nessa relação, né? E aí ele acaba ficando mais tristinho, mais quietinho, mais desinteressado. Começou ali. Todos os estímulos relacionados com isso acabam tomando uma proporção muito grande para ele. E aí o ir à escola já é aversivo, o fazer o dever de casa já é aversivo, o estudar para a prova já é aversivo, né? O estar naquele espaço e todas as coisas relacionadas com isso começam a tomar um caráter muito aversivo. Então, esse é um aspecto extremamente importante para a gente poder olhar, né, as questões emocionais relacionadas, né? E aí a gente pergunta, mas qual é a origem do meu filho? Que a gente já falou aqui um pouquinho, né, Mari? Um pouquinho dessa origem. Mas qual é a origem do meu filho não gostar de estudar? Porque a gente, quando é mãe, quando é pai, a gente passa... A pergunta é essa, meu filho não gosta de estudar. E aí, tem alguma origem? Tem. Às vezes tem, sim. Normalmente, tem 3. Que é, a primeira, pode ser orgânica, que é a questão mesmo
no desenvolvimento do humano, nas questões, né, que ele está ainda na barriga da mãe, a mãe tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente fala assim, tá grávida e não liga, e fuma, tá grávida e bebe. Quando o médico fala, tem atenção, você tá grávida, você tá levando um serzinho aí dentro de você, realmente, a gente tem que ter esse cuidado, porque ali é a formação, né? E nessa formação, pode acontecer, dá uma passadinha aí, Mari, por favor, pode acontecer algumas mais formações, né? Então, pode acontecer embriopatias, fetopatias, né? Baixo peso ao nascer, malformações congênitas, o apigar baixo, né? São algumas situações que, às vezes, na formação do feto, já vai afetar a questão do nosso filho em relação ao estudo, que às vezes aparece uma síndrome, às vezes algum transtorno, às vezes nada muito perceptivo, mas tem. Então, desde a origem, né, do ser que está aqui nessa formação, tudo isso já conta para o desenvolvimento do nosso filho, né? Às vezes a causa está ali, ó, na formação. Então a gente tem que estar atento. Engravidou, virou mãe, é uma responsabilidade, virou pai, é uma responsabilidade para a vida inteira, né? Então a gente tem que estar atento a isso, essa parte orgânica mesmo, de formação, porque aí pode afetar não só no estudo, como na vida como um todo, a depender do que venha. O outro lado foi justamente o que Mari estava falando. Você quer falar mais alguma coisa disso? Acho que não, né? E que é o lado emocional e a questão ambiental, que é muito importante, né? Às vezes a gente pede para o filho estudar, pede para o filho ler, mas eu não leio em casa. Às vezes eu chego em casa e vou logo para o meu zap. Todo mundo aqui vai para o zap. Sem interação com esse filho, né? Sem um momento de ter um jogo com meu filho, sem perguntar como foi aquele dia, né? Sem proporcionar uma questão de um teatro, de um cinema. Como é que eu quero que meu filho goste de ler se ele não me vê lendo? Né? Não é estranho? Nós somos os reflexos dele. A gente é o espelho, tá ali o espelho. Eu não leio, eu não abro um livro para ler, nem na hora do meu descanso. Eu não abro um jornal para ler. Eu só fico no zap, e aí eu fico reclamando que meu filho fica no videogame e fica também no celular o tempo todo. Se você fica, qual é o exemplo que nós estamos dando? A gente tem que parar e pensar um pouco, porque tudo isso influencia. O meio em que ele está inserido influencia se ele vai gostar ou não. Uma coisa nessa fala, né, Dani, eu lembrei, porque muitas vezes, assim, não é só que a gente sentar do lado, pegar um livro e ler, porque muitas vezes, não é só esse ato, porque muitas vezes isso pode funcionar para a criança como uma forma de, ele está lendo e não quer conversar comigo. Ele está lendo e não está me dando atenção. O livro é como se fosse um obstáculo entre nós, né? Então, o interessante é que a gente possa fazer uma leitura e compartilhar aquilo que a gente está fazendo, assim como ele. Pegou esse livro aí, lembrei, comprei para você. Vamos ver o que você está vendo. O que tem no livro de interessante que você gostou? Me conte a história, né? E assim como a gente também possa compartilhar aquilo que a gente está interessado na nossa leitura, né? E que tem a possibilidade de compartilhar. Então, é também uma maneira da gente interagir, né? Socialmente e estar conectado aos nossos filhos. Eu sempre falo muito sobre conexão. Conexão familiar envolve eu estar de coração aberto na relação com a minha criança, com o meu filho, e isso possibilita um retorno nessa relação. Né? Conexão é profundo, conexão é coração com coração, não é só cabeça com cabeça, sabe? E isso possibilita também
pensando na questão do envolvimento do estudar e tudo, não só como eu estou te obrigando, você precisa estudar, né? Isso é uma obrigação sua. Nós, enquanto adultos, lidamos com uma obrigação de um jeito não muito bom também, né? Então tem um compromisso, tem uma obrigação, tem um prazo a cumprir, tenho que entregar um relatório. Também é algo estressante, também é algo difícil da gente fazer. E a gente precisa ter essa empatia, esse olhar com as nossas crianças, porque esse é o compromisso dela. Hoje eu estava atendendo uma criança que ele tem muita dificuldade nessa questão de regras, especialmente envolvendo escola, que é cheio de regra, né? Instruções, o que eu preciso cumprir de horário, tarefas, e ele tem extrema dificuldade com isso. E aí ele diz assim: eu odeio compromisso. Eu odeio ter que fazer tudo na hora certa. Né? Para mim, isso é algo sacrificante. E ele tem 6 anos. Né? Então, a gente precisa pensar assim, como é que nós, enquanto adultos, estamos nos relacionando com isso para a gente poder ajudar os nossos filhos a se relacionarem também. Estamos em uma sociedade, em um mundo atual, que a gente tem compromisso. Se a gente se distrair todo minuto, toda hora, de manhã até de noite. Né? E a atenção, então, e eles estão, exatamente, eles estão inseridos nesse mundo. Né? Então, o que a gente pode trazer de uma maneira mais leve também? A gente também poder olhar para a rotina dos nossos filhos. Ah, meu filho tem compromisso de manhã até de noite, todos os dias. Ele precisa cumprir as coisas, fazer tarefa, ir para aula de inglês, ir para aula, tanta coisa que ele está sempre dizendo: ai, eu estou cansado, eu não quero ir, tá chato, né? E a gente fica dizendo: oh, meu Deus, esse menino realmente não aceita nada, né? Não gosta de estudar, não quer ir para lugar nenhum. Agora a gente precisa estar atento a essas indicações que eles nos dão, sabe? O que eles estão nos comunicando quando eles estão dizendo isso. O nosso olhar é para além do comportamento, para além do verbal, para além do que eles estão nos dizendo. A pergunta que a gente precisa se fazer é: o que o meu filho está me comunicando, que talvez eu não esteja compreendendo? E a conexão vai nos ajudar a compreender e a acessar isso. Tá? Isso, e o brincar, né? Às vezes é tanto compromisso que o brincar fica de lado. O brincar por brincar, né? É na brincadeira que a criança, né, faz todas as suas regrinhas, ele compreende o mundo, ele entende o que está acontecendo. Então é muito importante o brincar. A gente sabe que o estudar que ele precisa, que ele tem as obrigações dele, mas não pode esquecer do brincar, porque é criança. Criança brinca. Então é necessário brincar, né? Às vezes, como Mari falou, é compromisso de manhã até de noite. E o brincar fica onde? Pare e lembrem vocês, crianças, relembrem como era gostoso brincar, não é verdade? Que coisa boa, quando a gente brincava, subia numa árvore. Eu mesmo fui criança de subir árvore, né? Então, e os nossos filhos hoje não podem, né? Subir mais em árvore. É tão difícil a gente encontrar uma árvore para ele subir na segurança, né? Em segurança, então é tão difícil. Então, a gente tem que lembrar, né? E isso tudo implica no estudar. Né? Uma coisa engraçada que eu sempre coloco nos meus relatórios, né? Na questão que a criança precisa ter um compromisso com estudar, com aprender, mas tem que ter a hora do lazer. Isso é uma coisa que eu nunca retiro. Tem que ter a hora do brincar, do lazer. É muito importante, porque é nesse brincar que ele vai refazer, vai reconstruir, vai entender todos os seus probleminhas, suas chateações, e ele vai reproduzir. É a forma como a criança tem de entender esse mundo que nós vivemos e que ele está inserido, como o Mari falou, nessa rapidez que a gente não dá nem tempo. Às vezes eu me pego também no dia a dia, pego meu filho para a escola e falo rápido, 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 toma banho, rápido, 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 porque não tem tempo e nada tem tempo. Aí você tem que dar uma pausa e falar: epa, parou.
Vamos parar aí. Porque que tipo de vida nós estamos dando aos nossos filhos? Né? A gente tem que começar a parar, a refletir um pouco. Se a gente precisa estar tão acelerado. Eu sei que o mundo pede isso de nós, né? Que a gente não consegue respirar. Mas o que é que a gente está passando isso para a nossa filha? Porque às vezes as crianças hoje são tão agitadas, não é verdade? Será que elas são tão agitadas assim mesmo? Ou somos nós que estamos passando esse mundo que está aí, que está cobrando tanto, que está sem tempo? Eles estão sem tempo para eles. E nós, pais, também estamos um pouco sem tempo para eles também. A gente está sem tempo para a gente, não é verdade? A gente às vezes não consegue falar, poxa, eu estou há uma semana, eu escuto tanto, eu estou há uma semana tentando fazer tal coisa e não consigo. Imagine dar atenção, parar e brincar, parar e ler um livro com o filho, ir no shopping comprar um livro, discutir aquele livro. Imagine qual é o tempo que nós estamos tendo para isso, mas que é importante e que a gente tem que colocar como prioridade na nossa vida. Eu sempre falo, nossos filhos não pediram para nascer, não é verdade? Foi um desejo nosso ou foi algo que aconteceu, mas ele veio. E se ele veio, a gente tem que agarrar com todas as forças e cuidar dele. É até redundante, porque os pais que vieram aqui são pais que cuidam, com certeza, são pais preocupados, são pais atentos, que estão aí, né, vendo as reações dos filhos e falam, epa, peraí, que algo está acontecendo e eu quero uma explicação, e eu quero que alguma luz acendeu aí dentro de vocês, para vocês estarem aqui. Não é verdade? Oi, Dani. Peço permissão, né, para poder falar um pouquinho, porque, assim, eu fico realmente feliz, né, com esse diálogo, eu vou falar assim, em relação ao método comum, né? E o que você está falando, para mim, é sobre a importância do prazer. E justamente o tema é sobre o não gostar de estudar, né? Em relação ao nosso método, em relação à escola, em relação a essa rotina que foi até tema da primeira palestra com Mariana nesse ano, o que eu percebo enquanto profissional, com as histórias dos pais, com os relatos dos alunos, é sobre o peso das obrigações, né? E quando a gente, pelo menos eu tenho essa experiência com meu filho, a gente coloca de uma forma leve, e quando a gente também observa o comportamento, né? Porque eu acho que mãe, principalmente a mãe e o pai, são as